Valnice Milhomes e Lamartine Pozzella profetizam que o avivamento que está acontecendo na Universidade de Asbury se espalhará por toda a terra e alcançará o Brasil. Lamartine explica que no final dos tempos há a multiplicação da iniquidade, mas também um grande avivamento para uma grande colheita de almas. Queridos, mais 3 universidades americanas estão sendo atingidas pelo avivamento que começou na Universidade de Asbury. Ninguém pode impedir o mover de Deus. E vai se espalhar. Uma nação que está enfrentando a apostasia. O Espírito Santo está mandando fogo da última grande colheita. A palavra de Deus diz que o lavrador espera colher o precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. Eu creio que no final dos tempos nós vamos ter tanto a multiplicação da iniquidade, quanto um grande avivamento para uma grande colheita. Isso vai acontecer também no Brasil. Isso vai acontecer na tua casa, na tua família. Isso vai acontecer onde você estiver. Mas tudo começa com arrependimento, rasgando o coração, buscando a presença de Deus. É aí que vem o avivamento. E nós louvamos a Deus porque Ele ama a sua igreja, Ele não desiste dela. E o avivamento acontecerá. Se prepare, Brasil. Nós não vamos ficar de fora, não. Em nome de Jesus. Quando eu abri o computador, o culto já durava 243 horas. Não estou assistindo, até porque não dá para a gente entender nada. Mas eu tenho deixado lá na surdina enquanto trabalho. Estou orando em línguas, trabalhando, preparando estudo e deixando na surdina. Porque nós aqui falamos profeticamente sobre avivamentos que em 2000, lembram-se? Fez parte da mensagem profética aqui, que é algo que nós deveríamos esperar neste ano de 2023 e além seriam focos de avivamento, não é? Falamos aqui, e entre jovens. Então, quando vem uma notícia dessas, a gente liga as antenas e vê o que Deus está fazendo na terra. Ouvi algo de um pastor aqui querendo analisar, eu acho que querer estar analisando o que o Espírito faz é um pouco, porque o Espírito de Deus se move de formas diferentes. É uma universidade cristã, metodista, de origem metodista, e nas universidades cristãs sempre tem aquilo que se chama capela, que é um culto para os alunos. Eu mesmo no nosso seminário tínhamos a capela. Só que o que ocorreu na terça-feira passada é que depois da mensagem sobre arrependimento, alguns jovens ficaram ali orando e adorando e nunca mais parou o culto. Nunca mais parou o culto. Então é algo, o que é distinto? Alguém pode dizer, uau, isso não é nada, né? 243 horas, e ontem mesmo eu fiquei pensando, nós vivemos numa geração, glória a Deus, em que salas de oração, torres de oração 24/7, multiplicaram-se por toda a terra. Jerusalém mesmo, nós tivemos celebrei os meus 50 anos de ministério, lá numa dessas torres de oração em Jerusalém, onde 24 horas por dia, e temos estado em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, com Tom Hess, 24 horas por dia, isso por anos. Então são cultos de adoração, de intercessão, que duram há anos, sem parar dia ou noite. E por que tanta coisa em relação a estes jovens, num culto que está durando esse tempo? Algo espontâneo, numa universidade, jovens. E achei interessante, eu até há pouco traduzi e joguei aqui para ler um comentário que um pastor, eu não sei quem é, mas eu peguei e traduzi, algum contexto para o revival, o avivamento de Asbury. Por que eu joguei aqui? Porque achei interessante, porque ele se preocupou em contar a história da universidade, ou do nome, porque Asbury. Então eu vou ler para vocês, porque acho que é algo muito importante que está linkado com o que vamos falar hoje. A Universidade de Asbury recebeu o nome do líder metodista Francis Asbury. Nasceu em 1745, morreu em 1816, que tinha apenas 26 anos quando veio evangelizar as colônias americanas. Ele era inglês. Ele foi enviado por John Wesley como missionário para a América. Ele se tornou um líder do segundo grande despertar, um grande avivamento que houve nos Estados Unidos. Estima-se que ele viajou 270 mil milhas a cavalo, pregando e plantando igrejas metodistas.
Mas andar de circuito não era glamouroso. Vejam só. Vejam o que tanta gente já pagou o preço para nós termos o que temos hoje. 1847, mais da metade dos pilotos do circuito metodista morreram antes dos 30 anos. Jovens chamados que foram para os campos, por causa de que? Ataques de animais, exposição ao mau tempo, dificuldades de viagem. O sacrifício deles foi uma semente que morreu no solo e produziu uma enorme colheita espiritual. Eu estou compartilhando isso porque creio que nos dias em que vivemos de tanto comodismo, olhar como é que os pioneiros levaram o evangelho e ver o que ocorreu, precisamos deste fogo, precisamos deste amor, desta paixão. A vida de Francis Asbury foi marcada por um intenso fervor espiritual. Depois de ser enviado para nossas costas por John Wesley, Asbury escreveu: devemos alcançar todas as partes da América, especialmente as fronteiras cruas. Não devemos ter medo de homens, demônios, animais selvagens e doenças. E quem é que está falando isso? Aquele que estava perdendo colegas jovens antes de completarem 30 anos de idade. Nosso lema deve ser sempre avançar. Como um Josué moderno, Asbury possuía a terra, apesar de suas frequentes doenças. Ele nunca se casou, talvez porque soubesse que seu estilo de vida sacrificial seria difícil para uma esposa. Irmãos, que mais de 20 mil pessoas seguiram seu caixão quando ele foi enterrado na Virgínia após a sua morte aos 70 anos. Olha como Deus preservou sua vida. A Asbury University, a universidade onde está ocorrendo esse avivamento, leva o nome desse gigante da fé. E aliás, em 1970, desta mesma universidade, houve um grande despertar espiritual, um grande avivamento. Acho apropriado que o avivamento que estourou na semana passada no campus também nos lembre de Francis Asbury. Não estou ouvindo críticos religiosos que são céticos em relação à música cantada no avivamento, ou preocupados com o emocionalismo, ou qual tradução da Bíblia está sendo usada, ou quais denominações são representadas na plateia. Que este fogo sagrado se espalhe pelo mundo e que um exército de jovens Francis Asbury seja enviado para reivindicar as nações para Jesus. Eu digo amém, amém e amém. Que em nossa geração vejamos jovens como este jovem, que aos 26 anos parte para a América e deixa um marco tão grande. Tantas vidas sacrificadas, quantos morreram no campo de batalha para gerar o que os Estados Unidos se tornaram. Então é um sinal e acho muito interessante, não vamos ser críticos. E evidentemente é um avivamento diferente de muitos avivamentos e alguns que estão habituados às reuniões carismáticas pentecostais, de muita língua, de cair no chão, de rolar, de muita cura. Lá não tem nada disso, parece um culto normal, mas o povo não se afasta porque conforme Deus, ninguém está buscando cura porque não está havendo nenhuma ênfase em cura. Toda a ênfase é o que? Jesus, a presença, e os testemunhos que eu tenho visto é isso, presença. E o que é ao final ao cabo, queridos, o avivamento? Eu sempre defini o avivamento como a vida de Cristo, a manifestação da vida de Cristo em nós. Não é a busca disso, daquilo. Às vezes nós temos um evangelho tão distorcido. Muitas vezes eu me pergunto, na realidade é uma reflexão, quando eu vejo que muita gente só anda atrás de bênçãos, só anda atrás de milagres, só anda atrás disso, daquilo. Quando eu olho para aqueles que seguiram a Jesus, aqueles apóstolos que abandonaram tudo, não foram curados de nenhuma doença, não receberam no emprego, nem nada material, mas é a presença. E o que eu acho lindo, maravilhoso, e oro para que esse fogo se espalhe pelas universidades, que os jovens sejam incendiados, a busca de quê? A presença de Jesus. E ali eu tenho o que? Arrependimento de pecados, um retorno a Cristo, e já começam outras universidades, e outros saindo para pregar nas universidades. Isso é avivamento real entre igrejas tradicionais, porque Deus não está preocupado com denominação, com emocionalismo, com isso ou com aquilo. O que vai ao fim, ao cabo, prevalecer são os frutos. Que Deus continue a soprar
soprar o vento, que o Espírito se espalhe por toda a terra, e ventos de avivamento nas escolas, nas universidades, nas casas, nas fábricas, nas ruas, nas feiras, nos hospitais, nas cadeias, que em todos os lugares tochas de avivamento comecem a arrebentar por toda a terra. E é isso que nós profetizamos, porque o Espírito não está preso a nada, e esse vento, em nome de Jesus, eu proclamo, decreto e profetizo, há de se alastrar por toda a terra, e que esse fogo comece em nós, que sejamos como este jovem Asbury, que estava cheio de paixão, que deu a vida para ver a América salva, e certamente se ele ressuscitasse, ele ficaria muito feliz em ver ali na universidade que leva seu nome, aqueles jovens. Mas ele com certeza recebe a notícia, os anjos dão a notícia lá no céu para ele, e seja glorificado o nome do Senhor.